Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu aqui, Otávio Leal, meu nome espiritual, para quem ainda não está familiarizado com o meu trabalho, é Jamprem, um nome que tem relação com o movimento indiano dos Sannyas, nome místico, nome transpessoal, nome de libertação. E eu estou aqui hoje dando prosseguimento a uma série de aulas onde eu estou falando da questão ou das questões que envolvem prosperidade e signos astrológicos. Então, é uma aula onde eu abordo um livro que eu indico para cada signo a respeito de prosperidade e também falando dicas para que você possa se realizar plenamente e abordando a questão financeira mesmo. Então, sejam bem-vindos todos, a Bruna, a Natália. Hoje eu estou aqui com o meu óculos, então é mais fácil de eu ver aqui. A Raquel, Búfalo Branco, que bonito, Búfalo Branco tambor, que nome lindo, né? Esse índio, Búfalo Branco, que enfrentou essa civilização depredatória, limitada, que destruiu a ecologia, né? Numa época não tão distante. O Búfalo Branco enfrentou tudo isso. Camila está aqui, gratidão, Camila. Quem disse que eu vou falar de Libra hoje? E se eu mudar de ideia, né, e for para outro signo? Aqui está Soraya também, mas eu não vou fazer isso. Eu vou continuar, eu estou falando de vários signos, e vou continuar nessa história, nessa jornada. E quem não assistiu ainda, tem uma aula anterior que está no YouTube, que eu falo de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Mas os signos que eu vou falar hoje, eu acabo falando do ascendente também, tanto dos signos quanto do ascendente, e dando dicas que servem para todos vocês, eu acredito. Hoje eu trouxe uns livros aqui incríveis de questões financeiras, que vocês vão gostar. E eu vou começar, então, pelo signo de Virgem, começar por esse signo, e é bacana porque o signo de Virgem, a forma dele trabalhar, dele lidar com a profissão, não tem muita relação comigo, porque normalmente o signo anterior ao nosso, eu sou de Libra, o signo anterior ao Libra é Virgem. Normalmente não existe uma compatibilidade, não entre as pessoas, não é isso, mas entre os valores. Às vezes os valores não se encaixam muito. O virginiano, que é o signo antes do meu, é muito detalhista com o lado de fora, e crítico, detalhista, meio chato também. E libriano, que é chamado cri-cri do zodíaco, que é o meu signo, ele é chato com ele mesmo, Thalita, Thalita está aqui, minha querida, vou responder tuas perguntas, tá? Eu vou fazer uma live sobre isso, são perguntas muito poderosas. Você podia me enviar umas 10 perguntas aí para valer mesmo, dessas que você manda, e hoje mais tarde ou amanhã eu faço uma live. Mas então, voltando, Áries, que é ação, normalmente não se encaixa muito com Peixes, que é mais intuitivo, emotivo. Touro não encaixa muito com Áries, os valores só, não tem nada a ver com relacionamento afetivo. Mas Áries quer começar e Touro quer terminar. Gêmeos faz um monte de coisa ao mesmo tempo, então não aceita muito os valores de Touro, quer fazer uma coisa de cada vez. Câncer, que é muito emotivo, que é protetor, acolhedor, questiona a racionalização, a racionalidade de Gêmeos. Leão, que é o brilho, que é a extroversão, questiona essa introversão do Câncer, essa timidez do Câncer. Virgem questiona esse brilho do Leão, porque ele é mais focado. Libra questiona esses detalhes de Virgem, porque o Libra ele busca mais a harmonia, não a perfeição. Escorpião questiona Libra porque Libra é muito superficial.
Escorpião vai muito para valer naquilo que ele faz. Sagitário questiona Escorpião porque acha que ele não aproveita a vida. E Sagitário é o signo da vida, vida bem vivida. Capricórnio questiona Sagitário porque ele é o promessinha, ele promete muita coisa e aí não consegue fazer, obviamente. E Capricórnio, quando fala que vai fazer, faz. Às vezes se esquece, precisa pôr uma listinha. Capricórnio, Aquário questiona Capricórnio porque Aquário é muito solto nas coisas que faz profissionalmente. Capricórnio é mais assertivo. E Peixes questiona Aquário, talvez aqui seja a combinação que mais se encaixa, mas Aquário é muito mental e Peixes muito sentimental. Então, o signo anterior ao nosso, pode criar algumas dificuldades de lidarmos com o mesmo profissionalmente, ok? Então, tá aqui, deixa eu ver a Aline, Fátima falou que fez um mapa astrológico comigo, tem tudo a ver. Quando eu faço um mapa astrológico de alguém, e agora eu ainda estou com aquele projeto de você pede um mapa astrológico e você ganha outro, não é uma promoção, porque a astrologia é sagrada para mim. Então não é uma promoção, É lógico que esses vídeos ficam muito tempo no ar, então isso está valendo para agora, fevereiro de 2021. Você pede um mapa astrológico, você ganha o outro. E quando eu faço um mapa, um astrólogo que você gosta, normalmente é quando você se encaixa com o teu mapa, quando você está cumprindo com o teu propósito, como eu falei numa outra lição, que é uma lição onde eu falo do Dom Quixote, Miguel de Cervantes, de cumprir com o nosso propósito. Mas vamos ao tema, lembrando que eu, como libriano, me distraio facilmente. Então, eu não olho aqui para as perguntas de vocês, mas também não quero tirar vocês daqui. Então, eu vou desenvolver o tema, eu fico girando o meu olhar, mas depois eu respondo todas as perguntas, tá bom? Fiquem tranquilos. Tem até uma pessoa que fala, não sei o horário que nasci, a gente descobre, Maria. Isso não é difícil. É difícil quando a pessoa não sabe o dia que ela nasceu. Ou porque foi adotada, ou porque nasceu na roça, né? Registrou depois. Aí já é bem difícil. Como o Bolsonaro e o Lula. O Lula, para mim, é o próprio libriano. Alguns astrólogos creem que o Lula seja de Escorpião. Para mim, o Lula é 100% libriano, por algumas características dele. E o Bolsonaro, ele é Áries ascendente, alguns falam que é Peixes, e eu creio que o Bolsonaro seja Áries ascendente Áries, duplamente Áries, porque o Bolsonaro foi registrado um mês depois, e o Lula não se sabe nem o mês que ele nasceu, porque nasceu ali no Nordeste, né, na Caatinga, acho que é assim que fala. Então, esse tipo de mapa não é minha especialidade, quando a pessoa não sabe a hora que nasceu, ou o dia. Mas a hora é facinho para mim, quando alguém não sabe calcular. Então, vamos lá, lembrando que eu bato palma para gravar para vocês com muita qualidade. Essas aulas ficam todas no YouTube depois, com qualidade de som, enfim. Então, eu bato uma palma aqui para nós começarmos. Deixa eu só arrumar aqui Aqui é o microfone que eu uso, para ficar um microfone de qualidade também. Um pouquinho d'água. Vamos lá? 1, 2, 3, gravando. Eu vou compartilhar agora com você o signo de Virgem, como a alma virginiana, se você é do signo de Virgem ou ascendente Virgem, como você pode ter uma maior prosperidade financeira, lidar melhor com o dinheiro, com os valores. E eu tenho aqui em minhas mãos um livro de Jerônimo Telme que se chama Assuma o Controle da Sua Vida. Assuma o Controle da Sua Vida. Esse livro é um dos livros mais virginianos que eu já vi na minha vida.
E muito do que está nesse livro, aliás, a maioria dos elementos ensinados nesse livro não tem relação comigo, não tem. Mas como astrólogo, eu tenho que respeitar que nem todos pensam ou são como eu. Assumir o controle da nossa própria vida, e se você é de Virgem, você vai gostar desse livro. Por quê? Porque ele propõe que o sucesso virginiano vem quando nós temos um horário para cada coisa, quando nós vemos pouca televisão, nos divertimos muito pouco, temos muito pouco tempo para coisas superficiais e buscamos o tempo todo um aperfeiçoamento financeiro ou um aperfeiçoamento profissional. Aliás, não importa que signo você seja, se você está buscando tudo isso e quer cumprir horários à risca, quer ter planejamento, quer saber o que tem que aperfeiçoar e ter uma série disso que para mim não funciona, mas pode ser que funcione para você, que é um monte de planilhas de horário, que horas eu faço isso, que horas eu faço aquilo, como eu resolvo tal coisa. É um dos livros mais virginianos que existem, e eu tenho a impressão que faz sentido para quem é de Virgem viver assim. Porque o virginiano, ele flui quando ele está fluindo profissionalmente. A vida dele, de um modo geral, flui quando ele flui profissionalmente e quando ele consegue atingir uma certa perfeição em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele gera. Então, o Jerônimo Telme tem uma academia, tem aulas online, que chama Academia de Produtividade. E o foco dele é isso, é produtividade. Produtividade. Me lembra um pouco também o trabalho do Roberto Chiniachi, que ultimamente, essa questão de produzir com categoria. A alma virginiana, você sabe, ela é muito mental, ela é alguém que vai buscar, por vezes, exagerar até no trabalho, sendo um pouco workaholic, ou tendo aquelas dificuldades de lidar com excesso de responsabilidade, mas não importa o que você, alma virginiana, faça, você tem que servir. Você vem para servir. Você vem para realizar algo para alguém. O Sagitário pode desfrutar do que você faz, o Áries, mas a alma virginiana, ela é discreta, ela serve sem ser percebida normalmente, e ela é uma pessoa que nem sempre acredita que possa ganhar muito, que possa ter fartura, porque a alma virginiana traz essa qualidade da humildade. Mas assim como o touro, a palavra-chave da profissão, para touro é eu tenho, para virgem é eu aperfeiçoo. E às vezes até a alma virginiana pode pensar que o dinheiro, que os valores, é só para pagar contas, para assumir responsabilidades, para ter uma maior segurança em situações de dificuldade. Aliás, eu falei isso de touro também, tem relação com virgem. Você deve, o quanto antes, touro, virgem e capricórnio, fazer essas previdências privadas, um pouquinho por mês. Leão, Libra, Sagitário, vai ser mais difícil juntar dinheiro, mas touro, virgem e capricórnio, com essa crise da previdência, um pouquinho por mês, e você consegue, porque o virginiano consegue fazer aquilo que tem que ser feito. É um dos signos mais focados nisso. Ele não faz o que gosta, ele faz o que precisa ser feito. Agora, sempre que eu falo de um signo, Otávio, eu sou de virgem, não sou assim. Então, esse é teu dharma, esse é o teu caminho. Nós somos uma semente que tem que se tornar uma grande árvore, que é chamado de plenitude. E a alma virginiana, ela vai alcançar essa plenitude realizando. É uma alma muito ética profissionalmente, não importa aonde que ela, ou aonde ela vai trabalhar, ela vai ser uma pessoa ética e que tem muito medo de errar. Muito medo de errar. Por isso que eu insisto, eu não vou falar tudo que tem nesse livro, eu fiz um curso com o Jerônimo Telme, Academia da Produtividade, não fez nenhum sentido para mim
nenhum sentido, mas para quem é de Virgem, para quem é de Capricórnio, viver buscando a produtividade, talvez esse seja o seu caminho. Talvez esse seja o seu caminho. E agora a alma virginiana, ela vibra um pouco na escassez. Por isso que é importante, primeiro, eu tenho falado sobre isso, né? Você buscar pessoas que possam te inspirar. Madre Teresa era de Virgem. Madre Teresa, trabalhadora em caridade. Cadu Rivers, o personagem principal de Matrix, trabalha muito. Leia a biografia de Madre Teresa, se você é de Virgem. Leia na internet o que ela faz, os projetos dela. Leia sobre Keanu Rivers. Vê tudo o que ele faz e você pode se identificar com tudo isso. E é interessante que não importa o trabalho que você faça, você tem que se organizar, você tem que fazer com que o seu trabalho funcione de forma muito eficiente, você tem que potencializar os teus ganhos, criando uma rotina de economia e olhar para a vida, procurando encontrar pessoas também que possam te ajudar, que sejam mais criativas. Hoje tem muito essa dualidade, né, entre o que cria e entre o que executa. Tanto que na minha escola eu gosto muito de falar assim, para as pessoas que trabalham comigo, não me tragam mais ideias, porque ideias eu tenho uma atrás da outra. Mas eu, que sou de Libra, me sinto um incompetente em concretizar. E hoje nós vivemos num mundo, todo mundo tem um monte de ideias, mas tem pessoas que são mais da execução das ideias. E a alma virginiana é uma delas. Então, execute, administre, tome conta. Quer ser criativo? Você pode ser, mas se programe muito bem para você não errar. E profissionalmente, fique muito atento com riscos, com todo tipo de riscos desnecessários, ok? Virgem é o signo do trabalho, de todos os 12, ele é o signo do trabalho, é o signo da saúde. Então, de todos os signos também, tem mais que cuidar da saúde é o signo virginiano, de todos. Cuidar da saúde, dormir bem, se alimentar bem e organizar, se organizar. E aí, de novo, eu, para não ficar muito repetitivo, falo para você, talvez você tenha que criar profissionalmente tabelas, criar essas questões assim. Nesse livro ele coloca umas coisas interessantes. O que você vai fazer no primeiro dia para ser próspero, no segundo dia, no terceiro dia. E isso, até meu amigo Michel, que é capricorniano, que cuida das minhas vendas online, meus cursos online, eu tenho mais de 24 cursos online hoje. O Michel, que me cobra qualidade, me ajuda muito, ele é de Capricórnio. E ele adora o Jerônimo Telmi, adora pela essa questão de produtividade, Touro, Virgem e Capricórnio. E leia sobre Madre Teresa. E leia sobre Kenny Rivers. Vão te ajudar bastante na tua realização, no teu foco. Você vai gostar bastante disso, ok? Se dedique a uma virginiana com esse impulso que você tem de melhorar as coisas, sempre melhorar a tua vida, sempre melhorar esse planeta Terra. Ser um ser humano melhor e profissionalmente, se você for um profissional melhor, você será um ser humano sempre melhor. Agora vamos para Libra, o signo de Libra, que é o meu. Então, vamos lá para um pouquinho d'água, depois eu respondo as perguntas. Quem está chegando agora, lembrar que ontem, e está no YouTube, a aula de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Tá bom? Tá aqui no Instagram também, mas eu não sei quanto tempo fica no Instagram, no IGTV, eu não entendo nada dessas coisas, e nem quero entender. Tantas coisas que tem, né? Deixa eu mostrar aqui no Instagram para vocês. Ó, esse aqui é o meu mundo. Eu estou filmando
Estou no YouTube, estou num outro Instagram, estou numa câmera e estou numa outra câmera aqui. Deixa eu mostrar no outro aqui. Então, minha função é filmar. Isso é Libra. Ó, estou numa câmera aqui, vocês estão vendo aqui? Aqui numa câmera, aqui eu estou no YouTube, a YouTube me vê aqui também. Aqui eu estou numa outra câmera que eu gravo essas aulas para o meu curso de astrologia. Meu curso de astrologia está com quase 150 aulas, e essas aulas vão entrar lá também. E aqui eu gravo para colocar, depois eu vou colocar um por um dos signos no outro Instagram. Então, vocês reparam, 1, 2, 3, 4, 5 câmeras eu tenho aqui abertas na minha frente. E isso é Libra. Então, eu vou começar a falar do Libra. Alma libriana. Quando eu penso na alma libriana, nas características de Libra profissionalmente, eu me inspiro demais em Miguel Falabella. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu vou nas peças do Miguel Falabella, eu filmo com várias câmeras diferentes, eu abro várias câmeras diferentes. Eu gosto muito da ideia do Miguel Falabella de criar peças, de criar personagens, de buscar um senso estético na própria vida dele, porque tudo isso é Libra. Libra é um signo que vem buscar, em tudo que faz, uma criatividade e agradar aos outros também. Porque Libra é o signo dos outros, de fazer algo para a outra ou para as outras pessoas. E ele é tão voltado para os outros, a alma libriana, que por vezes ele se envolve em grandes encrencas na vida. Porque ele quer tanto ajudar, tanto agradar o outro, ajudar não digo, mas agradar ao outro, para que ele seja amado também. Então, uma dica que eu dou do Miguel Falabella, do pensamento dele, é: não importa o que você faça, faça pensando que as pessoas vão amar aquilo que você faz e que você vai amar, sentir que você ofereceu algo para o outro. Quando eu gravo uma série de aulas, ou aulas presenciais ou online, eu me sinto muito feliz. E minha mãe fala para mim às vezes: você trabalha muito, você filma muito. Eu falo: mãe, eu adoro filmar. Eu adoro estar com as pessoas e oferecer conteúdo. Porque Libra, ele pensa muito que o mundo tem que ser um lugar melhor para o outro, não só para ele. Não é questão de bondade, é um impulso. Bondade é mais o signo de peixes. Agora, é um signo que é tão, às vezes, voltado para o outro, que às vezes empresta dinheiro e não recebe de volta, que por vezes está negativo no banco, que por vezes nas questões financeiras gasta mais do que pode. Então, como Libra é um signo do nós, o que é nós? Eu e o outro. É muito importante você pensar, se você é de Libra ou ascendente Libra, se você não precisa de um sócio para concretizar as coisas, para ter os pés no chão. Porque o Libra é isso, ele cria, mas ele não tem controle nem do que ele criou, nem controle financeiro. Assim como o signo de Leão, ele pode gastar demais. Eu sou Libra ascendente Leão, eu gasto muito. Mas sorte que é com livros. E esses livros facilitam eu dar aulas, enfim. E Libra tem que trabalhar em lugares que tenham harmonia. Ele não pode trabalhar com fofocas, com pessoas irritadas, com pessoas mal-humoradas. Eu falo muito sempre, nunca, se você trabalha em algum lugar, nunca fale mal do teu cliente, nunca. Porque isso, para um libriano, é terrível. Eles sabem que o cliente dele é aquele que gera o sucesso dele. Mas Libra nem sempre é uma pessoa decidida, e isso é uma problemática. Então ele tem que buscar pessoas decididas e que tragam resultados para a vida dele. Ele tem que deixar claro o que ele quer na comunicação, e seria bacana, talvez, ele ter um mentor. Porque Libra é um dos signos, isso para quem estuda astrologia, né, o Sol em Libra,
é um Sol em exílio, nós falamos. Isso é um dado astrológico, fica para um outro momento. Ou se você está fazendo a formação em astrologia comigo, você sabe que o Libra, de todos os signos do zodíaco, é o mais difícil, às vezes, de tomar uma decisão. E ele precisa ter uma estrutura. Por exemplo, minha companheira, Ananda, ela cuida de toda a minha estrutura profissional. Minha irmã, Diana, cuida de toda a minha estrutura profissional. E uma pessoa que eu acho incrível, que foi meu mentor durante algum tempo, em cursos online, é esse sujeito aqui. Então, se você trabalha e é de Libra, ou ascendente Libra, ou quer desenvolver as características de Libra, Pedro Superti. Pedro Superti. Eu falei na aula anterior que o Jerônimo Telme, que trabalha com a Academia de Produtividade, não faz muito sentido ser tão produtivo para o libriano, a não ser que seja produtivo como Miguel Falabella. Mas o libriano busca ser diferente. Então, o Pedro Superti, nesse livro aqui, Ouse Ser Diferente, ele cria mil maneiras de você, dentro do teu trabalho, libriano, ser criativo. Então, assim, organiza a tua vida, arruma a tua vida e tenta desenvolver a criatividade. Valoriza o que você faz. O Sol em Libra, todo signo que está em exílio ou em queda, esses signos, eles são pessoas que não se valorizam muito. Então, eles têm que criar muitas coisas novas para buscar o reconhecimento das outras pessoas. E o Pedro Superti, ele vai criar mil formas de você falar do seu trabalho, de você criar coisas novas do seu trabalho. Não sei se você conhece esse autor, o Pedro Superti, também nem sei que signo que ele mas ele fala de coisas, por exemplo, aqui, como criar o inédito, como gerar o inédito na própria vida, como fazer algo diferenciado. Então pensa, se você é de Libra, no Miguel Falabella. Leia do Miguel Falabella, leia a biografia dele. Tenta descobrir o que ele está fazendo. Por exemplo, ele foi mandado embora da Globo e ele achou ótimo, porque ele é 1000 vezes mais criativo do que ficar preso num lugar só. Agora, presta atenção que Libra precisa olhar, às vezes, para as próprias necessidades pessoais. Eu gravei há pouco tempo um curso, eu não vou falar o que é, e é um curso que eu fiz muito pensando nas outras pessoas, vocês que fazem curso comigo. Mas eu falei, esse curso não fala comigo, eu estou fazendo mais para os outros. Então eu parei, acabei gravando o curso inteiro e dei como bônus em um curso. Está entrando como um bônus, mas eu não quis vender o curso, porque não é algo que me toque. Então o que acontece? O Libra, de vez em quando, a zona de conforto dele, libriano, é fazer as coisas para os outros. Está sempre fazendo as coisas para os outros. E isso pode ser um problema para ele. Não importa aonde você trabalha, a alma libriana tem que ter harmonia. Ultimamente eu falo muito com a minha equipe, eu não quero saber de notícias ruins, eu não quero saber de fofoca. Mas, Otávio, você é um alienado, o libriano tem que ser alienado de umas maldades do mundo, de umas queixas do mundo, porque ele é um signo que se desequilibra muito fácil, se desarmoniza muito fácil, e isso acaba com a criatividade dele. Libra, você sabe, é o signo do nós, então as parcerias são muito bem-vindas, as parcerias, fazer as coisas em dois, e o lugar onde o Libra trabalha tem que ter um senso estético, tem que ter uma certa beleza. Por exemplo, eu tenho um mandala aqui atrás de mim, que é um mandala tibetano, um mandala de verdade mesmo. Esse mandala teve um valor bem alto, e eu tenho vários deles, foram pintados lá no Tibete, mas eu adoro essas coisas bonitas. Libra precisa ter um ambiente muito bonito, não necessariamente arrumado, porque a arrumação para o signo de Libra
tem relação com a visão dele. Então, às vezes eu deixo tudo meio desarrumado, como fala Bela, mas para mim está arrumado. E a palavra-chave para você, Libra, é essa: harmonia e criatividade. Como não tem como eu falar aqui muita coisa sem parar para você, fica aqui a minha dica, tudo vai no Google, vai nas redes sociais, olha o que o Pedro Superti está ensinando e fala, puxa, o Otávio falou que isso é para Libra. Olha o que o Jerônimo Telmi está ensinando, isso é para Virgem. E é completamente diferente. Se você gosta desse, dificilmente você vai gostar desse. Esse aqui fala cria o tempo inteiro, se organiza muito pouco. Esse vai falar se organize o tempo todo. Então, Libra, harmonia. Ei, pessoal, alguém gostaria de me perguntar alguma coisa antes de eu falar de Escorpião? Sempre lembrando só, essas perguntas muito, eu sou de Touro, ascendente Capricórnio, ou tenho Libra na casa 2 ou na casa 10, não é o motivo hoje aqui da live. Não é a minha proposta hoje. Aí muda completamente, né? Completamente toda essa história. Por isso que eu sou um astrólogo, eu faço mapa, eu dou cursos de astrologia para ver o mapa como um todo. Então, eu estou falando de todos os signos, ou o ascendente. O ascendente vale muito também. Vale muito essa comparação, né? Se você pegou a aula ontem, por exemplo, eu sou Libra, ascendente Leão. Então, eu falei ontem do ascendente, falei por exemplo, do Barack Obama, que é um cara que eu adoro, aquele ex-presidente americano. Adoro o presidente americano, Barack Obama. Então, eu aprendo com ele para essa coisa do ascendente leão meu, e ele é de Libra, eu gosto do Falabella, tá bom? Não existe signo ideal, Camila, isso na astrologia chama-se sinastria. E se eu respondo para você, olha, tal signo é o melhor, eu crio um envenenamento na Camila. Um dia ela vai encontrar alguém e falar, aquele signo não combina comigo, que é o que os horoscopistas fazem. Os horoscopistas é que desmembram, pegam algumas características e falam, esse combina com aquele, esse combina com aquele outro. Eu não acredito nisso, tá bom? Infelizmente, eu não acredito nisso. E o Marcos pergunta, e o Sol em Libra na casa 6? Hoje eu estou falando do signo, o signo de Libra, ascendente Libra. Podemos um dia falar só da casa 6. É uma dica. Eu teria que falar todos os signos na casa 6, mas é uma dica bacana, tá bom? Então, vamos em frente, vamos falar de Escorpião. Juju, vai ser um prazer fazer teu mapa, você está sempre aqui comigo. Olha, o Pires pergunta, eu sou de Escorpião, meu companheiro é Touro. Imagina se eu falo que não combina, que não é legal. O karma que eu arrumo para mim, o desrespeito que eu tenho com a astrologia, que para mim é sagrada, e o desrespeito que eu tenho com o Pires. Eu não sei se é um moço ou uma moça. Seria um desrespeito absurdo, porque eu não conheço ela, não conheço a parceria afetiva dela, e eu falaria de uma combinação. Isso está sendo muito feito em portais de notícias, os horoscopistas dão palpite, falam de coisas, mas eu não posso fazer isso com vocês. Vocês merecem que as minhas lives tenham profundidade. A gente pode não concordar com tudo, e isso é muito bonito, porque eu não sou dono da verdade, não sou, e é bonito porque mesmo a gente não concordando, nós estamos aqui juntos, mas eu preciso sempre respeitar vocês, e não dar resposta boba. A Ananda, ela tem que me cobrar isso, não dê respostas bobas. A Nanda que está aqui comigo, a Gabi também, colocando, se alguém quiser fazer a formação em astrologia, ou fazer o mapa, ou fazer algum curso comigo, mas eu não estou aqui para fazer propaganda. Então, eu só falo um pouquinho, tá bom? Então, vamos em frente. Escorpião, estou com um livro legal aqui de Escorpião, de uma pessoa que eu gosto muito, 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 e eu acho que vocês vão
gostar também do signo de Escorpião. Vamos lá. Escorpião e a busca por uma realização profissional. Antes mesmo de falar de características desse signo, eu tenho aqui em minhas mãos um livro incrível do Gene Simons, que é um dos membros da banda Kiss, e o nome do livro é Construa um Exército de um Homem Só. Isso é Escorpião. O Escorpião, ele se vira sozinho, ele faz o que tem que fazer, ele faz tudo com muita profundidade, ele faz tudo para valer. Se tiver que fazer, que chegar quase no fim de alguma coisa, tem pessoas de Escorpião que eu conheço que falta um mês para se formar em medicina, estudou 8 anos medicina, falta um mês para se formar, mudei de ideia, não quero ser médico, e abre mão. Então, leiam esse livro, é um dos livros meus de cabeceira, Jane Simons, Um Exército de um Homem Só. Porque quando começou a pandemia do corona, eu tive que fazer muitas coisas sozinho. Sozinho, assim, eu, a Ananda, a minha equipe que me ajuda com os vídeos, Rafael, Daniel, Fábio, que eu fiquei muito envolvido com a questão dos vídeos. Eu tenho outra equipe que cuida dos cursos presenciais. Mas a questão dos vídeos, meio que me virei sozinho, com a Nanda e a minha equipe que me ajuda. E esse livro é incrível, te dá um impulso, uma vontade de vencer, uma fé, um renascimento, porque eu quis eles que criaram aquela máscara, eles têm filmes, eles têm roupas, eles têm música, eles se renovam o tempo todo. Qualquer lugar do mundo que você vai, você mostra aquela cara, de um modo geral as pessoas falam, é o Kiss. E Escorpião é tudo isso. Escorpião é uma cobra que profissionalmente ele tem que se renovar. É uma águia que tem que voar acima dos problemas. E é um signo, repito, de profundidade ímpar. Então, eu já tive um psicanalista de Escorpião, é incrível como ele entra na nossa alma. Ele vai buscar alguma coisa. Escorpião, quando é um terapeuta formado na minha escola, na Universidade, ele quer adentrar no fundo dos corpos sutis dos clientes. Ele quer conhecer todos os tipos de terapia. Ele quer destravar a vida dos outros e destravar a própria vida também. E Escorpião é um signo do olhar. Ele vê coisas que ninguém vê. Por isso que é o signo também de Bill Gates. Bill Gates que criou um monte de situações ligadas ao computador. Eu prefiro Steve Jobs de peixes, que tudo meu é da Apple. Negócio de Windows, eu não entendo nada, mas putz, o cara é um gênio. Então, se você é de Escorpião, leia sobre o Bill Gates e procura perceber, não importa o que você faça, você tem que ter uma mente astuta, você tem que ser um estrategista, você tem que usar intuição, você tem que usar esse espírito de renovação. Então, eu falo muito para a minha equipe, antes do coronavírus, a minha escola, uma universidade, era uma. Quando surge o coronavírus, eu pus como meta de vida, minha meta de vida, melhorar todos os meus cursos 20%, todos. Melhorar em mais aulas, em melhor qualidade de câmera, melhor qualidade de conteúdo. E isso é uma característica que o Escorpião tem muito. Sempre se melhorar. Nós estamos vivendo hoje, 2021, a era da precisão. Você quer ter prosperidade profissional, você precisa ter precisão. E quem é que tem precisão? O signo de Escorpião. Ele constrói em cima daquilo que precisa ser construído. Ele destrói aquilo que precisa ser destruído. A Thalita Lachmi, que está aqui comigo, que é uma irmã, uma querida, que eu amo ela em todos os sentidos, desde que eu conheço ela, cada hora ela está num lugar. Está aqui ela, cada hora está num lugar. E ela fez naturopatia numa universidade, depois se formou em yoga, depois se formou como fisioterapeuta, depois fez pós-graduação em fisioterapia. Ela não para e agora mora na Chapada dos Veadeiros,
largou tudo e foi morar no meio do mato. Isso é escorpião. Você tem que ter essa coragem de mudar, de alterar as tuas possibilidades. Você tem que sentir que as dificuldades, as crises são molas propulsoras para você se transformar. Eu tenho um Plutão, isso aqui é só para os astrólogos. Eu tenho um Plutão forte no meu mapa. Então, eu tenho Plutão na casa 1, é como se eu fosse ascendente escorpião também. Então, às vezes, vem esse meu ímpeto de escorpião de mudar tudo, de transformar tudo, de perceber que alguma coisa precisa morrer. Agora, é claro que aí a Thalita vai concordar, escorpião é signo de água, então financeiramente é um desastre. Um desastre como peixes também é. Isso de um modo geral, tá? Então, fica atento aos teus valores, fica atento a fazer algum tipo de economia, fica atento para, às vezes, não ir contra você, que é o que a Thalita Lattimo, que está aqui, faz. Ela não sabe o valor dela, ela não sabe o potencial dela. Escorpião, ou às vezes é muito arrogante, ou ele não se acha nada. E esse signo, eu sou fã dele, porque realmente ele tem essa energia de fazer o que tem que ser feito. De falar a verdade, de expressar o que tem que ser dito. Lógico que às vezes é fatalista, é negativista, é auto-obsessivo, gasta dinheiro com coisas inúteis, mas é um grande estrategista. Enxerga o que ninguém está vendo. Então, se você pegar a aula de Áries, vão depois ver a aula de Áries, que eu falo da estratégia do Oceano Azul. É ver algo que ninguém está vendo, que é o que o Jay Simons faz. Ele vê, ele fala assim, por exemplo, ele percebeu o que ele fala, que ele fala de exemplos de vida, ele vai buscar exemplos de vida para ver o que ele aprende. Ele fala o que é prioritário, o escorpião fala o que é prioritário na minha vida. Para a Thalita foi largar tudo e morar lá em Alto Paraíso. Ideias estúpidas, abandona as ideias estúpidas. Profissionalmente, hoje tem um monte de ideias estúpidas. Eu fiz um curso há pouco tempo, o curso durou um tempão, e dessa questão financeira, tudo isso, era tanta ideias estúpidas, mas eu sempre tive que ficar prestando atenção para aproveitar as legais. Ele fala a importância de você contar a tua história, escorpião é bom para contar a própria história, fala de mulheres empreendedoras, que a mulher de escorpião não tem isso, eu sou mulher, eu sou homem, o mundo é machista ou é feminista. A mulher de escorpião atropela. Não que não exista isso, mas a mulher de escorpião atropela. Escorpião não fica, não fica preso a limitações. E aqui, uma coisa incrível de escorpião, fracasso, o que não me mata me fortalece. Vocês conhecem o Gene Simons? É um dos maiores gênios de administração que existe. E é o cara do KISS, tá bom? Então você precisa soltar, você precisa desapegar, você precisa colocar espiritualidade no teu trabalho, não importa o que você faça. Você tem segurança, você tem magnetismo. O que é magnetismo? É carisma. E escorpião, como é um signo muito intenso, você precisa amar o que você faz. Precisa amar o que você faz. E é um signo que você pode subir nas alturas ou pode se afundar. Um exemplo é o Diego Maradona. Diego Maradona, que vocês viram, um gênio do futebol e todas as decisões negativas que ele tomou. Você pode se achar o máximo, uma pessoa aqui de escorpião, Luiz Felipe Scolari, que é um técnico do Brasil, que eu acho uma pessoa de uma prepotência, e respeito se vocês pensam diferente. Ele sempre se acha o número 1, o melhor, o especial. E nós temos aqui a Julia Roberts, que é de uma humildade, eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente, mas eu leio sobre a Julia Roberts, que é uma pessoa de um carinho incrível. Então, escorpião, você pode se perder no orgulho, eu sou o melhor, eu sou o número 1, eu não perco, eu não ouço ninguém, ou você pode, sabendo sim que você tem grandes qualidades, mas você prefere buscar o caminho da humildade. E leia o livro
Jane Simons, Eu S.A. Lindo esse nome, né? Eu S.A. Se vira, escorpião. Se vire. Ei, pessoal, como estamos aí? Como estamos aí? Alguma pergunta para mim? Alguma dúvida? Desses signos, e não, por favor, não me perguntem assim, eu tenho sol na casa tal, quadratura, porque isso não tem como eu falar aqui, tá bom? E deixa eu arrumar aqui o celular. Eu vou falar para vocês, eu vou falar só mais, infelizmente, né, de Sagitário hoje, mas eu fica de olho no YouTube, no Instagram, que eu falo de outros signos também em breve. Tá. Estão me ouvindo aqui no Instagram? Escreve um ok aqui para mim. A live fica salva principalmente no YouTube. No YouTube eu tenho tantas lives, tem 1.200 aulas filmadas. Eu fui contar outro dia 1.200 aulas filmadas para vocês, tá bom? Esse tema Sol na Casa 8, Verônica, eu já falei, procura lá no YouTube. Já falei de todos, tem alguns vídeos, né, que eu gravei, que era falando sobre sexualidade. Eu falei da sexualidade de cada signo, tá bom? E hoje eu estou falando da parte financeira. Falta falar um monte aqui ainda. Cristal, sou de Escorpião, Vênus em Libra, então essas informações cristais eu me perco muito. É muita informação. O astrólogo tem que olhar sempre o mapa, né? Não o que está escrito. Não o que está escrito. E uma moça me pergunta, o livro de Leão, puxa vida, cara, eu não lembro qual o livro que eu falei de Leão. Agora não me... os livros do Gasparetto. Leão tem que ler os livros do Gasparetto. O Gasparetto tem um monte de gente que dá curso de prosperidade, é uma cópia do Gasparetto, né, na minha opinião. O Gasparetto que começou e foi o primeirão a falar de prosperidade, tá bom? Eu acho que vale muito a pena vocês verem o Gasparetto. Então vamos lá, vamos falar agora do signo de Sagitário. Isso, Sagitário. Já preparar o livro aqui. E vamos lá para o Sagitário. Também amo o Gasparetto, amo demais e sou muito grato. Muito, muito, muito grato. Signo de Sagitário e a busca por uma realização, por uma concretização profissional. Sagitário é um signo que tem um dharma, um caminho, né, que é que nós falamos caminho, dharma, de nunca ser pequeno. Não importa o que você faça, você não pode buscar aquilo que é pequeno. Tudo tem que ser grande, as tuas ambições, as tuas metas, aquilo que você faz, o teu conhecimento também. E tudo em Sagitário tem essa energia da grandiosidade, inclusive, às vezes até mesmo a comunicação de Sagitário é muito exagerada. Eu cito 3 pessoas, se você é de Sagitário, que você deve ler a biografia. Uma delas é o Ozzy Osbourne, que é o sujeito que criou o Black Sabbath, com 1000 ideias, com 1000 caminhos de vida. O outro é o Steven Spielberg, e quando nós falamos do Indiana Jones, o aventureiro do cinema, ele é a própria representação do Sagitário. Indiana Jones vai buscar a aventura, o grandioso, vai buscar ter uma vida que faça sentido para ele e para todos os seres também. E não só isso, nós temos também Silvio Santos, uma pessoa de Sagitário, que através da sua comunicação exagerada, ele soube usar isso, ele vai crescendo, ele vai subindo. Agora, o Sagitário nem sempre é um signo comprometido a fazer o que tem que ser feito.
Nem sempre ele é comprometido a fazer o que tem que ser feito. Em vários momentos, a alma sagitariana, ela é tão sonhadora que ela faz um monte de coisas, mas não necessariamente o que precisa. Então, se você busca, Sagitário, um sucesso profissional, é importante você ter pessoas que te coloquem com os pés no chão. Habilidade você tem. Eu falo isso muito para a Diana, que é minha irmã e minha sócia na uma universidade. Falo, Di, faz o que tem que ser feito. Porque a Diana, ela é uma ótima administradora, mas, na minha opinião, ela é um desastre em marketing. Ela é. Não que todo sagitariano seja. A visão dela de marketing é uma que ela não estuda isso, outra que ela não gosta, e outra que ela, às vezes, vai fazer, vai se envolver com marketing, e as ações acabam sendo desastrosas. E exatamente porque o Sagitário não pode fazer tudo. Como ele é um signo, é chamado o promessinha do zodíaco, ele promete, não, eu cuido do marketing, eu cuido dos alunos, eu cuido de pagar as contas, eu cuido de dar aula. Eu falo, você tem que dar aula. O que você gosta é dar aulas. Na uma universidade, eu e a Diana somos professores, somos terapeutas, amamos dar aulas, mas ela quer fazer tudo. E aí se perde. Então, sim, a alma sagitariana é a alma da expansão. A alma sagitariana tem que ter um trabalho que tenha adrenalina. Adrenalina, que pegue fogo, que expanda, que se aventura, que tenha alegria, que você seja contagiado profissionalmente pela tua alegria. E o Sagitário no trabalho é uma pessoa generosa, busca o conhecimento, busca as filosofias de vida também, adora viajar, e tá aí uma lição bacana, né, para o Sagitário, que é buscar a expansão através de contatos com o estrangeiro. A Diana vira e mexe vai para a Índia para fazer cursos na Índia e trazer esse conhecimento para cá. Mas antes de prosseguir, eu separei esse livro para o Sagitário, O Poder da Resiliência. Por que resiliência? Porque todo mundo que quer muita coisa da vida, independente de você ser Sagitário ou não, te recomendo, todo mundo que quer muita coisa da vida, dos elementos da vida, você vai ter que ter resiliência, que é saber lidar com o não, saber lidar com dificuldades. Você não quer ter dificuldades, fica numa zona de conforto. Mas profissionalmente, depois do corona, não tem mais quem sobreviva numa zona de conforto. Então ele ensina aqui princípios da neurociência para desenvolver uma força de calma, e Sagitário se perde quando não está calmo, ele tem que desenvolver uma força de calma, força mesmo de persistir, de sonhar grande e de felicidade. É um livro muito bom, o autor é Rick Hanson, e ele vai falar de valores para nós lidarmos com a realização dos nossos sonhos, que é compaixão, atenção plena. Sagitário se perde muito quando ele abre um leque de fazer muitas coisas. Eu sou sócio da Diana, a gente foi casado, né, entre sociedade e casamento, foram 23 anos. E há 23 anos eu falo para ela, Diana, foca no que você tem que fazer, não fica expandindo tanto. Não fique expandindo tanto. O que o livro vai ensinar pela neurolinguística? Garra, que é uma coisa que o Capricórnio precisa. Ele tem, então, tem que desenvolver confiança, coragem e aspiração. Aspiração. Tem que aspirar a alguma coisa sempre. Então, esse livro, O Poder da Resiliência, de lidar com situações onde é preciso ter resiliência. Mesmo se você não é de Sagitário, leia esse livro se você precisa de resiliência. Mesmo que você não seja de Escorpião e quer se virar sozinho, leia o Eu, Sociedade Anônima, do James Simons. Mesmo que você não é de Libra, mas você quer inovar, leia o Ouse Ser Diferente, do Pedro Superbi. E mesmo que você não seja de Virgem, quer se organizar,
Leia, assume o controle da sua vida, do Jerônimo Telme. Eu não sou de Virgem, não quero me organizar. Eu acho que a minha criatividade vem da desorganização. E eu sou de Libra. E Sagitário também, ele não gosta nem um pouco de coisas organizadas, porque ele gosta de adrenalina. Não gosta de rotina. Então ele tem que aprender a lidar com frustrações. Porque nem sempre ele alcança aquilo que ele quer rapidamente. E quando uma porta fecha para o sagitariano, pronto. Irritação, impaciência. O que eu falaria para ti, de Sagitário, é simplifique a vida. Eu estou até com um livro aqui que eu tenho me baseado para falar um pouco dessas aulas, que é O Mapa da Riqueza, que é um livro bacana que fala dos signos astrológicos, da Aline Elisângela Schultz. Eu só me inspiro em algumas coisas. E ela fala isso, de simplificar a vida. Simplificar, focar e usar essa garra, porque Sagitário, ele joga a flecha, né? Ele é o arqueiro, ele joga a flecha e vai correndo atrás. Então ele quer sempre crescer, ele quer ter um estilo de vida diferente. Eu creio que Sagitário é um signo da natureza também, quanto mais próximo da natureza ele tiver, melhor. E é importante ele perceber que ele é um signo de liderança, como Leão, como Áries, são signos de fogo. Então, eles têm esse espírito de liderança. Por isso que, às vezes, a gente olha numa empresa, pessoas de fogo, assim, aí tem um monte de líderes. Tem um monte de líderes e ninguém lidera nada. Então, e o Sagitário precisa saber que ele erra de vez em quando. É um signo que tem dificuldade de lidar com o erro. Os signos de fogo são assim, né? A gente vê o Bolsonaro é de Áries, o Barack Obama era de Leão. Eu adoro o Barack Obama, acho um líder incrível, mas muita gente nos Estados Unidos não gosta dele. E com relação a algumas coisas que ele fez de saúde, ele não muda de ideia. Então, Sagitário, procura criar estratégias na sua vida. Quais são as suas estratégias? Se você quer enriquecer, se você quer ter prosperidade, joga a flecha, sim, joga a flecha, mas procura perceber, procura ter uma estratégia, porque o perigo para você é jogar flechas para todos os lados, tá? E mais do que nunca, leia sobre essas pessoas que eu falei para você, e como você quer muita coisa, se prepara para lidar com os nãos da vida, se prepara para ter resiliência, persistência. Esse livro é incrível, incrível. Mãos à obra. Ei, pessoal, então estou aqui de novo para falar com vocês. Eu falei de Libra, não, falei de Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. E amanhã ou depois eu falo dos que faltam, Capricórnio, Aquário e Peixes, que é o que mais demora para falar, tá bom? Aí eu deixo isso ali no YouTube para vocês, quem quiser depois ver, tá? E ontem, né? Ontem, Marta, ontem eu falei, e tá no YouTube, tá aqui no Instagram. Tá aqui no Instagram, Marta. Aqui no Instagram tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão, porque eu fiz ontem, tá bom? E o YouTube também, o YouTube fica para sempre. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Tá no YouTube e no Instagram. Hoje eu fiz Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. Poderia fazer os outros três, mas eu não ficaria bom. Não ficaria bom porque minha avó eu já me perdi aqui, né? Escorpião ocultos, ele faz, você fala do teu mapa, né? Sol conjunção com Urano e Escorpião na casa 9, Virgem na 6, Mercúrio a 4 graus na casa 8. O astrólogo, e vocês estão estudando astrologia comigo, porque essas aulas vão para o meu curso de astrologia, o astrólogo, ele sempre vê o mapa, ele sempre vê o mandala do mapa, ele sempre vê o desenho do mapa.
Ele tem que olhar aquela figura, que é uma foto do céu. Eu sou muito tradicionalista nisso. Eu acho que o astrólogo nunca pode interpretar, eu tenho Sol a 4 graus, a informação dita. Ele se perde completamente, porque ele vê um fragmento. Ele vê um fragmento das pessoas. É lógico que aqui eu estou falando de uma característica, tentando dar profundidade ao signo e o trabalho. E como que eu pensei em dar essa profundidade? Falando de um livro. Porque você fala, poxa, Otávio, você falou 10 minutos de Escorpião. Falei 10 minutos, mas se você ler esse livro, é como se eu estivesse falando contigo, o eu SA, ou se você quer se virar sozinho. Quem quer se virar sozinho? Sinaliza aí para mim. Eu quero me virar sozinho. Então você vai ler esse livro. Então assim eu consigo dar uma profundidade aqui para você. Tá bom? Então, eu não tenho como responder, Sandra, do nó do norte, essas coisas eu não... Eu precisaria ver o mapa. Sempre o astrólogo vê o mapa. Se vocês gostam desse tema, tá aí uma oportunidade agora, que o mundo é online, se vocês quiserem se formar em astrologia, a Nanda vai colocar aqui um link, é um curso muito acessível, os cursos que eu dou são muito acessíveis, porque você paga em 12 vezes no PagSeguro. E tem muitos poucos astrólogos no Brasil. Astrólogo mesmo, tem muito horoscopista. Horoscopista falaria para a Sandra, da casa 8, se a análise profissional vale para o signo que está na casa lá do norte. Eu acho que não, mas tem que olhar o mapa. Eu não sei que casa está seu nó do norte, Sandra. Sempre tem que olhar o mapa, sempre. É como um médico, o médico tem que ter um exame médico. E eu sempre tenho que olhar o mapa de alguém se eu vou falar alguma coisa. Porque a astrologia as pessoas já zombam, já tratam mal, já falam da astrologia de maneira extremamente superficial, mas eu amo a astrologia, eu não posso dar esse tipo de informação, infelizmente, tá bom? Então, tá aqui o link, se alguém quiser fazer o curso de astrologia. Se vocês quiserem pedir o mapa, deixa teu nome aqui no eu não sei o nome disso do Instagram, que depois alguém fala com vocês. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, eu respondo agora. Ananda, obrigado. Não sei se a Gabi está aí. Obrigado por ter ficado aqui comigo. Vai para a tua faculdade. A Ananda é capricorniana, ela faz faculdade de veterinária, que é uma faculdade bem difícil. E a Ananda, para mim, sempre vai ser uma criança, né, Ananda, minha companheira? Sempre vai ser uma criança, mas ela tem 40 anos. E eu acho assim, isso do Capricórnio incrível. 40 anos fazer uma faculdade de veterinária. Você tem que estudar, tem uma dedicação. Veterinário, você tem que ver o bicho como um todo. Veterinário é oftalmologista, é dentista, é psicólogo, porque os bichos pegam tudo do dono. E eu sou muito orgulhoso dela. Tá bom? E de todos vocês, amo todos vocês. Alguma pergunta? Então, mesma coisa. Eu no Instagram as perguntas entram muito depressa, mas uma moça pergunta, minha filha é de Capricórnio, ascendente Leão, qual a profissão que eu indico? Nessa sequência, em momento algum eu falo profissão, em momento algum, porque eu estaria envenenando vocês. Eu falo o que você tem que fazer numa profissão. Ela é de Capricórnio, então ela tem que ser muito dedicada. E Leão, ela tem que brilhar. Mas o quê? Por que eu não falo? Vai que vocês acham que eu não erro. Vai que vocês acham que eu não erro. Vocês podem levar aquilo ao pé da letra e eu estragar a vida de vocês. Ninguém pode falar para tua filha, eu acho, indicar uma profissão. A gente pode falar, talvez, um comportamento que ela tenha que lidar. Imagina eu, quando eu estudava, eu não imaginava que tinha naturopatia, astrologia, yoga. Anos 70, eu ia ser arquiteto, que eu fiz arquitetura, ainda era curso técnico, e era engenheiro, médico, psicólogo, dentista, advogado. Então eu tinha uma opção que falavam para mim o tempo inteiro, torne-se isso, torne-se aquilo. Sorte que eu não ouvi. Por quê? Porque ascendente Leão, você tem que criar uma profissão nova. Lembra que eu falei? Leão, Libra, Miguel fala bela. Então cria algo novo. O que, Otávio? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia o que você pode criar. Bom, do tema, vocês querem perguntar alguma coisa desse tema que eu estou falando?
dos signos da parte profissional. A Ju faz uma pergunta. Essas coisas, a vida, ela não é um enigma a ser resolvido. Ele é um mistério a ser vivido. Guarda isso, a vida não é um enigma a ser resolvido. É um mistério a ser vivido. Tem coisas que a gente não sabe o porquê, Ju. Tem coisas que nós não sabemos, não está nas nossas mãos saber. Eu falo muito isso, a importância de sabermos de coisas que não estão nas nossas mãos saber. Bernard Shaw, ele traz uma outra abordagem que eu acho incrível, de falar assim, não tem muito a ver com o tema, mas eu vou propor, que é, a gente tem que saber o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar, ter essa percepção do que eu posso alterar e do que eu não posso alterar. A Diana me pergunta do trânsito astrológico. O trânsito astrológico é uma ciência incrível, né? A previsão. Sempre a gente faz o trânsito para ver o que está acontecendo no momento, junto com a Revolução Solar, que é o mapa que fala do nosso ano, aponta, mostra caminhos, né? Então o astrólogo ele sempre olha o trânsito e a Revolução Solar juntos. Eu não faço previsões. Eu me especializei em astrologia no mapa radical. Eu ensino a fazer previsões, mas eu não faço. Mas quando eu faço, eu sempre olho o trânsito, sempre olho a Revolução Solar e não dou a mínima importância para Plutão, Adriana. A não sei em alguns casos. Plutão demora muito para mudar. É como alguns astrólogos que ficam agora o tempo inteiro, Mercúrio está retrógrado, olha, Mercúrio vai retroagir. E o que significa Mercúrio retrógrado? Na minha opinião, nada. Nada. Não significa absolutamente nada no teu mapa. Não muda nada. É tão rápido isso, mas hoje é tão moda falar de Mercúrio retrógrado que até o Leandro Carnal, que não acredita em astrologia, não acredita em nada, ele é um ateu, e não estou criticando, é um cara muito bom. E ele fala assim, perguntaram para ele, o que você acha de Mercúrio retrógrado? Porque acabou virando uma piada isso, né? E realmente não tem o menor sentido o retorno está retrógrado ou não, em termos de uma previsão, são outras coisas que nós vemos. Pessoal, muito obrigado. Um monte de amor para vocês. Amanhã eu faço Capricórnio, Aquário e Peixes. Nós fechamos com esses três, tá bom? Amor de amor e mais amor ainda a todos vocês. Gratidão por vocês estarem aqui comigo, estarem aqui em casa. Fico muito feliz mesmo. Amor de amor. Gratidão, meus irmãos, gratidão.